Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo top de linha aqui do Eletrônica Fácil. Sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica, programação de microcontroladores, sistemas embarcados, Arduino, soldagem e muito mais. E hoje eu tenho mais uma dica aqui espetacular para deixar você cada vez mais faixa preta no mundo da eletrônica. Então, se você não quer perder qualquer conteúdo que a gente faz com muito carinho aqui para todos vocês, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, tá bom? Não esqueça de baixar o seu e-book de mais 270 páginas aqui no cursos.eletronicafácil.com.br. Os links estão aqui na descrição do vídeo, fechou? Dito isso, é hora de mais um conteúdo, mais um insight, faixa preta, feito com muito carinho do fundo do coração para todos vocês. Beleza? Vamos nessa! Qual é o caminho que você deve seguir para ser especialista em eletrônica digital? E o que você tem que fazer passo a passo para atingir esse objetivo na sua vida profissional no fantástico mundo da eletrônica? Então, se você quer saber a opinião do professor Rodolfo sobre esse conteúdo show de bola e que eu já venho trabalhando por mais de 8 anos consecutivamente, então faz o seguinte, fica até o final desse insight que está simplesmente show de bola, tá bom? Então vamos lá, pessoal, passo número 1. Para você ser especialista em eletrônica digital, você deve começar basicamente pelos circuitos combinacionais, tá bom? E o que são circuitos eletrônicos combinacionais? São aqueles circuitos eletrônicos que o valor da resposta, ou seja, o valor da saída controlada no sistema digital, vai depender unicamente da combinação lógica das entradas, tá, professor Rodolfo? Fale mais sobre isso, vamos lá. Então imagine que você tem um conjunto de sensores. Pode ser indutivo, que detecta metal, capacitivo, que detecta todos os materiais, o magnético, o óptico, enfim. E você vai ter uma combinação lógica do funcionamento desses sensores para que, dependendo do seu objetivo eletrônico, você vai criar uma lógica que, a partir da variação das entradas, você vai então controlar as saídas desses sensores, as saídas desse sistema digital, que podem ser motores, podem ser atuadores, pneumáticos, solenoides, eletroválvulas, LEDs, fitas de LED, lâmpadas, eletroválvulas que vão controlar ou não a liberação de passagem de água, ou qualquer outro fluido por uma tubulação, enfim. E o que está dentro desse circuito combinacional? Então, dentro dos circuitos combinacionais, você tem que aprender as famosas portas lógicas E, inversora e OR, também chamadas de NOT, AND e OR, tá bom? E com essas portas lógicas, que são chamadas de portas lógicas básicas, você já consegue implementar inúmeras expressões booleanas dos sistemas eletrônicos digitais. Olha só, então já amarrou mais uma coisa. O que é uma expressão booleana? Uma expressão booleana é uma expressão lógica matemática que vai determinar a lógica de funcionamento de um determinado sistema, tá bom? São as famosas A e B barrado, ou B barrado e C barrado, tudo isso barrado, e o barrado significa uma inversão lógica, tá? E essa expressão booleana vai gerar então o nosso circuito eletrônico digital combinacional que vai controlar um determinado sistema, tá? E isso pode envolver as portas lógicas básicas, que são a inversora E e OR, como também pode envolver as portas lógicas derivadas. E o que são portas lógicas derivadas, professor Rodolfo? As portas lógicas derivadas são as portas lógicas que elas vêm a partir das portas lógicas básicas, tá? Então, por exemplo, você vai ter a porta lógica não E, a porta lógica não OR, que são junções das portas lógicas E com a porta lógica inversora na sua saída. Se você pega uma porta lógica E, coloca o inversor na saída, ela vira uma porta lógica não E, ou seja, uma função E invertida. Se você coloca uma porta lógica OR com o inversor na saída, ela vira uma porta lógica não OR, tá bom? Ou seja, a lógica OR com a saída barrada, com a saída invertida, tá? E a partir disso também você pode construir as lógicas XOR e XNOR, que são as famosas portas lógicas OR exclusiva e coincidência, tá bom? Inclusive podem ser usadas na prática para você detectar
paridade ou imparidade, ou seja, números pares nas entradas e números ímpares de entradas acionadas para gerar um valor significativo na saída, tá bom? E aí você vai então interligando todas essas portas lógicas e tudo aquilo que você precisa fazer no seu sistema eletrônico com a expressão booleana, gerando o circuito a partir de uma tabela da verdade. Olha só, então apareceu mais uma coisa interessante aí, a tabela da verdade, né? Então o que é uma tabela da verdade? A tabela da verdade, ela é uma tabela que ela vai gerar para você todas as possibilidades de combinação, de combinações binárias das entradas, zeros e uns, 1 e 0, tal, para daí então, a partir da combinação das entradas, você decidir o que a saída tem que ser, o que tem que ser executado lá na saída 1, 2, 3, quantas saídas tiverem nos seus sistemas eletrônicos, tá bom? Então, por exemplo, se você tem um sensor no seu sistema digital, você vai ter quantas possibilidades? Ou ele vai estar 0 ou ele vai estar 1, considerando que ele é digital, né? Então, você vai ter duas possibilidades. Como que você calcula isso? Como que você calcula o número de possibilidades? Bom, o número de possibilidades é 2 elevado ao número de entradas. 2 de binário e elevado ao número de entradas. Como entradas, nesse caso é 1, 2 elevado a 1 é 2. Ou seja, professor Rodolfo, se eu tiver então dois sensores combinando, eu vou ter quantas possibilidades? 2 elevado a 2, que dá 4. Se tiver 3 sensores, 2 elevado a 3, que dá 8. Se tiver 4 sensores, 2 elevado a 4, que dá 16. E aí então você vai gerando múltiplas combinações das entradas e aí você vai gerando a resposta na saída. Se tiver acionado o sensor 1, 2 e 3, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar ou desligar a bomba de irrigação? Tem que ligar, então você põe 1. Se ele tiver que desligar, você põe 0 e você vai fazendo isso passo a passo. Então olha só quantos conhecimentos vão sendo amarrados no estudo dos circuitos combinacionais, tá bom? E é claro que para você entender a eletrônica digital e os circuitos combinacionais, por trás disso também estão os famosos sistemas de numeração, tá? E o que são os sistemas de numeração? Sistemas de numeração são basicamente formas diferentes de você expressar um mesmo valor, ou seja, um mesmo resultado de formas diferentes, tá? Eu posso falar, por exemplo, que o número 15 número 15 em decimal, ele vale a letra F no sistema hexadecimal e também vale 1 em binário, tá bom? Então você tem o mesmo valor representado em sistemas de numeração diferentes, então em formas diferentes dele ser representado, tá? O valor é exatamente o mesmo, significa a mesma coisa, tem o mesmo significado. Agora, ele vai ser representado de formas diferentes, com objetivos diferentes, ok? E esses sistemas de numeração são essenciais para que você possa preencher uma tabela da verdade, para que você decifre um código, para você, por exemplo, se você colocar 0xFF num registrador de um microcontrolador, por exemplo, numa porta A, porta B, o que isso vai fazer com essas portas? Vai ligar, vai desligar? Qual vai ligar, qual vai desligar? 0xFF, F vale 15, o outro F vale 15, o 15 em binário é 1, então eu tenho 4 uns do primeiro F, 4 uns do segundo F, então lá vai ligar todas as portas do microcontrolador. Que legal, então eu vou ligar as 8 saídas, né? E aí você vai trilhando o famoso caminho da eletrônica digital a partir dos conhecimentos dos circuitos combinacionais e tudo que envolve o seu funcionamento, tá? E aí depois que você começa a aprender sobre os circuitos combinacionais, uma coisa muito interessante é que existem ferramentas na eletrônica digital que vão permitir que você simplifique os seus circuitos eletrônicos. Olha só que interessante. E como que isso funciona? Funciona assim. Você aplica duas maneiras para fazer a simplificação. Ou o método matemático, que é através da álgebra booleana, que assim nós chamamos, ou também álgebra de Boole, ou você aplica um método gráfico de simplificação, que é o chamado mapa de Carnot. Tá bom? E qual é melhor, qual é pior? Depende da situação, tá? Com muitas experiências práticas no decorrer do tempo, por mais de 8 anos ensinando eletrônica, eu descobri que os alunos gostam muito de usar o método gráfico de simplificação, que é o mapa de Carnot.
que você não precisa fazer cálculos matemáticos e aplicar muitos teoremas para você chegar numa determinada simplificação. Você pega, monta um mapa que é recheado de células, faz os enlaces e tira daí a partir de algumas regrinhas as expressões booleanas simplificadas. Então, eu considero muito mais fácil e mais rápido, principalmente quando nós estamos falando de expressões booleanas muito grandes, que precisam ter um longo caminho a serem simplificadas, tá? Então, o método gráfico, que são os mapas de Carnot, para quem está começando, inclusive, é muito mais fácil do que a expressão booleana, do que o método dos teoremas da álgebra de Boole, tá? Todavia, se você tem uma expressão booleana bem simplificada, você pode aplicar rapidamente alguns teoremas que vão também gerar a resposta simplificada para você. Mas é muito importante que você saiba o seguinte: as duas formas de simplificação levam você a Roma, ou seja, elas levam você à simplificação da lógica digital do seu sistema eletrônico simplificado, tá? Agora, cabe a você analisar e ver qual delas que você vai se identificar mais, tá bom? E isso é mais um conteúdo que os circuitos combinacionais acabam exigindo aí de você. Por quê? Porque se você não aplica o sistema de simplificação na sua lógica de funcionamento do seu sistema, de automação, de controle digital de qualquer coisa, você vai ter que montar um circuito eletrônico muito grande, que vai ter um custo muito grande, que vai ter muito mais ocupação de espaço numa placa eletrônica, que vai ter muito mais soldagem eletrônica, que vai gerar um possível problema de mau contato ou de problemas no processo de assembly, né, de soldagem eletrônica, de alocação dos componentes com muito mais intensidade, que vai levar mais tempo para montar, que vai gerar muito mais custo de setup e um problema logístico muito maior, porque você vai ter que comprar muito mais, vai ter mais estoque, e aí tudo que é maior eletronicamente falando, em termos de quantidade, gera mais problemas para você, né? Então, o que você faz? Você aplica os teoremas de simplificação das expressões booleanas para que você minimize a quantidade de dispositivos lógicos no seu circuito eletrônico, para que ele fique mais simples, menor, mais compacto, com menos componentes, com menos soldas, com menos chance de falha, com menos problema de montagem, com maior velocidade de montagem, tudo isso e muito mais benefícios. Tá bom? Bom, e a partir disso, então, você já começa a ter inúmeras possibilidades no mundo da eletrônica, porque quando você aprende circuitos combinacionais, você já pode começar a entender como funcionam os circuitos codificadores, que convertem uma linguagem de alto nível, que é a linguagem que o ser humano compreende, numa linguagem de baixo nível, para a máquina entender o que a informação eletrônica está mandando de informação nos sistemas eletrônicos, tá bom? Que o ser humano está enviando através da sua interação com o sistema eletrônico. Por exemplo, você tem um teclado do computador. Toda vez que você está digitando uma tecla no teclado, o ser humano olha para a tecla e sabe o que significa aquela tecla. A tecla G, a tecla O, a tecla P, é o Ctrl, Alt, Delete, enfim. Mas a máquina não entende isso. Ela vai ter que entender um valor binário, 0, 0, 0 e 1, 1, 0, 0, 0, 0, que equivalem a essas teclas que a pessoa digitou. Né? E tudo isso vai seguir uma famosa tabela ASCII-2, tá bom? Então, nesse processo aí, acabou de existir um sistema de codificação de dados. Então, codificação, anota aí, é o processo que você converte uma linguagem de alto nível numa linguagem de baixo nível, tá? E o contrário também é válido, porque quando o computador tem que te mostrar uma resposta, ou o teu smartphone tem que mostrar uma resposta, quem tomou a decisão foi um sistema eletrônico. E quem precisa ver essa resposta é um ser humano. Concorda com o professor Rodolfo? Então, nesse sistema, o que vai existir? Vai existir um sistema de decodificação. E o que é um sistema de decodificação? O sistema de decodificação é aquele que converte a linguagem de máquina, a linguagem eletrônica, em linguagem de alto nível, que é a linguagem de fácil entendimento dos seres humanos, tá? Então, o fato é o seguinte, que esses circuitos que fazem isso aí acontecer, já tem
por dentro deles a famosa lógica combinacional, tá? E lá na frente depois a sequencial também, tá bom? E com a lógica combinacional você pode fazer então os codificadores, os decodificadores, os famosos multiplexadores e demultiplexadores, tá bom? Que você tem lá nos circuitos nos multiplexadores, nos multiplex, uma lógica combinacional que faz o seguinte: ele converte, ele faz a seleção de múltiplos sinais de entrada para selecionar qual deles vai ser enviado para uma saída, tá? Então, por exemplo, vamos pensar que eu tenho num determinado sistema 8 sensores. Beleza, 8 sensores, mas esses 8 sensores eles vão enviar a sua resposta eletrônica para um sistema de análise de dados, um por vez. Então, ora vai mandar o valor do sensor 1 para a saída, ora o valor do sensor 2 para a saída, ora do 3. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplexar os sinais de entrada para gerar apenas um por vez numa saída. E aí, primeiramente você lê a entrada 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4, depois a 5, tá? Então, imagine também que você poderia ter, por exemplo, 8 entradas de sinal de áudio, por exemplo, 8 microfones, tá? Um exemplo, tá, pessoal? E você tem uma saída, né? Qual deles que vai ser amplificado, qual deles que vai ser tratado, qual deles que eu vou enviar no momento para um determinado alto-falante, né? Uma caixa de som, enfim, tá? Um exemplo, tá, pessoal? Então, isso aí você tem o princípio da multiplexação. E quem faz a multiplexação também é o circuito combinacional digital, ok? E aí você também tem o princípio da decodificação, da demultiplexação. O que é demultiplexação? É quando eu tenho uma entrada de dados e eu posso mandar esses dados para múltiplas saídas, tá bom? Então é exatamente o inverso do multiplexador, tá bom? E tudo isso com o princípio, olha só então, que às vezes as pessoas elas acabam falando, aprender porta-lógica, aprender tabela da verdade, putz, as coisas estão tão defasadas, tão antigas, e na verdade mal sabem essas pessoas que tudo isso é o princípio de tudo aquilo que é usado no nosso dia a dia. Se não for com o chip que faz essa função exclusivamente acontecer, com a lógica de funcionamento dele gravada dentro de um microcontrolador, mais já a gente fala sobre isso, tá? Então, nesse primeiro caminho, você acabou de conhecer a primeira parte da eletrônica digital, que é a eletrônica dos circuitos combinacionais. Após os circuitos combinacionais, que daí você vai aprender tudo isso aí que eu falei, e talvez algo mais que ainda acabou passando aqui desapercebido, tá? Esqueci de falar também, tem toda a lógica matemática de soma, subtração, que você pode fazer com portas lógicas também, né? Você pode criar uma ULA, uma unidade lógica aritmética, tá? Beleza. Aí você vai então chegar nos famosos circuitos sequenciais. O que é um circuito sequencial? O circuito sequencial é aquele que o valor da saída dele, da resposta dele, vai depender da combinação do valor atual das entradas e também do estado atual da saída. Então ele não depende unicamente mais da combinação das entradas, ele vai depender da combinação das entradas e também do valor atual da saída. Ou seja, pense o seguinte, vamos supor que eu tenho um botão para controlar uma lâmpada, e se eu apertei o botão, essa lâmpada tem que acender, tá? Então, o que eu estou testando a todo momento? Apertou o botão? Apertou. Que jeito que está a lâmpada? A lâmpada está apagada. Se ela está apagada, então ela acende. Beleza. Então você setou o estado da lâmpada. Apertou o botão de novo, o botão liga, tá? Mas a lâmpada já está ligada, então se a lâmpada já está ligada, eu não preciso fazer nada. Tá? Eu mantenho o valor atual dela. Não preciso tomar uma ação de ligar ela de novo, porque ela já está ligada, então está tudo bem. Aí olha só que interessante. Aí apertou o botão de desliga, tá bom? Mas qual é o estado da lâmpada? A lâmpada está ligada, então ela está igual a 1. Então se ela está 1, vamos passar ela para 0, porque o meu objetivo é desligar, é resetar essa lâmpada aí. Aí apertou o botão de desligar de novo. Mas que jeito que está a lâmpada? A lâmpada está desligada. Bom, está desligada, não precisa fazer nada. Porque ela já está desligada, então está tudo certo. Então mantém o famoso QA, o famoso Q atual, o valor atual da saída.
tá? E a partir disso, nos circuitos sequenciais, foram criados os famosos flip-flops. E o que são os flip-flops? São dispositivos de lógica sequencial integrada que vão possibilitar a ativação, que é o famoso set, a desativação, o desligamento, que é o famoso reset, a distribuição de informação de forma sequenciada de um dispositivo para o outro, a lógica de funcionamento e de memorização, que é o modo memória de funcionamento do flip-flop, ou seja, é o modo de armazenamento de informação, e a partir disso você coloca tudo isso nas famosas memórias que são estáticas e memórias dinâmicas, né? Que daí tem as famosas, daí você vai ter as memórias do tipo RAM, você tem as memórias do tipo SRAM, né? Tem a DRAM e a SRAM, onde a memória RAM, a DRAM é uma memória RAM dinâmica e a SRAM é uma memória RAM estática. E isso vai depender depois da lógica de interação dos flip-flops e de componentes mais que são inseridos para que a memorização aconteça com sucesso, tá? Mas a partir dos flip-flops, então, e da lógica sequencial, que daí foi possibilitada a criação de inúmeros dispositivos e circuitos eletrônicos, como contadores assíncronos, contadores síncronos, registradores de deslocamento, tá? E o que é um contador assíncrono? Um contador assíncrono é um contador que você junta vários flip-flops os flip-flops pode ser do tipo JK, pode ser do tipo D, pode ser do tipo T, aí cada flip-flop vai ser usado num tipo de circuito eletrônico, tá? E que cada um tem uma lógica sequencial dentro dele, ok? Então você vai pegar esses flip-flops aí e você vai fazer com que no contador assíncrono ele faça a contagem de forma sequenciada, tá? Então você vai ter a contagem crescente ou decrescente, um depois do outro, sem pular qualquer tipo de número. Então você começa lá com 0, depois tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a famosa contagem do nosso relógio digital. Então quando você tem um relógio digital, você tem um contador lá, a contagem dele é assíncrona, porque daí ele tem uma contagem sequenciada. E aí você tem o famoso contador de década, né? Olha lá que interessante. O que é um contador de década? É um contador que conta de 0 a 9, que vai formar a famosa década, né? Os 10, que daí você consegue com isso fazer a contagem dos segundos, dos minutos, né? E por aí vai. Já o contador síncrono é um contador que você pode fazer a sequência dele de contagem da forma que você desejar. Então você pode fazer, por exemplo, um contador de 2 em 2, um contador 4 em 4, enfim. Aí depende do seu objetivo eletrônico de fazer a sua utilização, tá? Ok? E o registrador de deslocamento é um circuito eletrônico que você pega um dado da entrada e vai deslocando ele para a saída, tá? Então, por exemplo, se você faz um registrador de deslocamento de 8 bits, o que é um bit, né? Então, olha lá, mais uma questão interessante. O bit é a menor unidade de armazenamento de informação, tá? Num bitzinho você pode armazenar ou o nível 0 ou o nível 1. Um byte é um conjunto de 8 bits, então você tem 8 bits sequenciados, né? E aí então 8 bits formam um byte. E todo byte ele pode ser dividido também em duas partes, a metade de cima e a metade de baixo. Onde você tem na metade de baixo o quê? A famosa parte LSB. E na parte de cima do byte você tem, da metade para frente, da metade para a esquerda, né? Você tem os MSB. E o que é o LSB? É o nibble baixo. O que é o MSB? É o nibble alto. E o que é um nibble? Um nibble é um conjunto de 4 bits, ou seja, todo byte tem 8 bits, então ele tem 2 nibbles, o nibble de menor valor e o nibble de maior valor, tá? E o que é o LSB e o MSB? LSB é o bit menos significativo, né? Então é o lowest significative bit. E aí você tem lá o MSB, que é o most significative bit, tá bom?
Me perdoe se eu falei alguma coisa errada em inglês, tá? Mas esse é o sentido. O bit, o LSB é o bitzinho, o primeirinho da direita, que é o que vale menos. E o MSB é o bitzinho lá da esquerda, que vale mais. Tá? Tem maior valor. Por que tem maior valor? Daí, para você entender isso, você precisa aprender o famoso sistema de numeração. Tá bom? Sistemas binários de numeração. Binário, hexadecimal, decimal e muito mais. Tá? Bom, entendido isso, você tem os registradores de deslocamento. Você pode pegar uma informação paralela, por exemplo, lá nos microcontroladores acontece muito isso. Então, vamos dizer que eu quero mandar o caractere 0 pela porta serial para que o software do Arduino escreva 0 lá para mim. Ou mande via Bluetooth para um aplicativo. Tá? Como que é esse processo? O processo é assim. Você pega o caractere 0, aplica ele dentro do microcontrolador, né, através de todo o seu processamento. Ele vai ser colocado num registrador que vai registrar esse dado a ser enviado. E ele pega o 0, o caractere 0, e aí você tem que analisar a tabela ASCII. Bom, quanto que vale o 0 na tabela ASCII em hexadecimal? Vale 0x30, 0x30. Beleza, então vale 0x30. Então o 3, ele está no nibble alto. Ele está no nibble alto lá do nosso byte. E o 0 está no nibble baixo. E 3, quanto que vale em binário? 3 vale em binário 001. E o 0? O 0 vale 0000. Beleza. E aí, esses 8 bits que vão estar no registrador que vai ter que apontar essa conversão binária aí, do caractere 0, vai pegar aí esse dado e vai mandar para o registrador de deslocamento de forma paralela. Mandou de forma paralela, o que acontece? Aí ele vai pegar o circuito registrador de deslocamento, ele vai transformar essa comunicação paralela em serial. E essa comunicação serial ela precisa ser deslocada para o pino de TX, que é o pino de envio de dados do microcontrolador. Então vai ter lá primeiro o primeiro bitzinho número 0, depois vai deslocar o próximo 0, depois desloca o próximo 0, depois desloca o próximo 0, depois o 1, depois o 1, depois os outros dois zeros para formar o 0x30. Tá? Então quando você precisa deslocar a informação, você tem um circuito registrador de deslocamento. Tá? Tudo isso aí vai usar os princípios de funcionamento da lógica sequencial de trabalho, onde o valor da saída depende não só da combinação das entradas, mas também do valor atual da saída. Tá bom? E com as lógicas sequenciais sendo aprendidas, os flip-flops e todos esses circuitos que eu acabei de falar aí, você passa a ter então a capacidade de você criar circuitos eletrônicos que eles resolvem problemas, que eles fazem com que muitos processos funcionem com sucesso, muitos circuitos rígidos funcionem com sucesso e com isso você resolva diversos problemas do nosso dia a dia, seja eles qual forem. Cabe a você encontrar a melhor forma de aplicar cada um deles e com isso gerar um resultado show de bola, tá? Bom, acabou o circuito sequencial, aí você precisa começar então trabalhar com a famosa lógica flexível, tá? Bom, eu vou falar da lógica flexível, mas eu não defini para vocês o que é lógica rígida, tá? Então, o que é uma lógica rígida, um sistema rígido digital de funcionamento? Sistema rígido digital de funcionamento é quando você pega múltiplas portas lógicas ou flip-flops, contadores, multiplexadores e muito mais, e você coloca num sistema eletrônico, ele resolve um problema para você, ele funciona com sucesso, só que ele funciona de um jeito só. Ou seja, ele vai ter aquele funcionamento o resto da vida, tá? E você não tem a capacidade de mudar o jeito dele de funcionar. Por quê? Porque você fez uma placa eletrônica, um sistema eletrônico com porta lógica, com flip-flop, com tudo lá que eu te falei. E ele está funcionando redondinho, só que ele só funciona daquele jeito. Você não consegue pegar, por exemplo, vou tentar gravar uma informação aqui agora para que eu mude o funcionamento do processo. Não, você não consegue fazer isso. Tá bom? Então, quando você usa tudo isso que eu te falei até agora, você vai conseguir resolver um problema, mas de forma rígida, ou seja, só resolve aquele e nada mais. Ok?
Bom, quando você quer passar então a ter uma flexibilidade no funcionamento do seu sistema eletrônico, e o que é flexível? Flexível é aquilo que ele pode ir se adaptando à sua necessidade de trabalho no decorrer do tempo, tá? Então, uma hora ele pode funcionar de um jeito, outra hora ele pode mudar um pouquinho a forma de funcionar, no outro momento ele pode mudar um pouquinho a forma de funcionar. Então, por exemplo, pensa num semáforo, tá? Quando você tem lá um semáforo que tem, por exemplo, vou deixar 20 segundos o vermelho, vou deixar 10 segundos o verde, vou deixar 5 segundos o amarelo, por exemplo. Tá bom? Eu quero mudar esse tempo. Então você vai lá, injeta uma programação no semáforo e ele começa a funcionar de forma diferenciada. Tá bom? Então o semáforo é algo que, se ele necessitar de mudança, ele precisa ser flexível, não pode ser rígido, tá? Pode ser que o funcionamento dele seja rígido em relação à forma com que as lâmpadas vão acender, mas não quer dizer que o sistema seja rígido. Porque se ele permitir mudança, ele acaba sendo, pela nossa definição, flexível, tá? Ok? E com toda essa informação que a gente acabou de passar aqui para vocês, quem que são os caras da eletrônica digital que vão possibilitar para vocês os sistemas flexíveis de funcionamento? Você vai ter os microcontroladores, você vai ter os microprocessadores, que são coisas diferentes, tá? Você vai ter os famosos FPGAs e por aí vai. Esse é o caminho da flexibilidade eletrônica digital, tá? E aí o que acontece, pessoal? Você vai ter que começar a aprender para trabalhar com microcontrolador, com microprocessador. É uma coisa chamada linguagem de programação. E aí você acaba entrando e mergulhando num outro mundo, que é um mundo totalmente diferente, que talvez você nunca habitou, né? Principalmente quem está estudando do absoluto zero, igual o professor Rodolfo está falando aqui, tá? Ok? E aí com os microcontroladores, o que vai ter lá dentro dele? Qual que é a diferença do microcontrolador para o microprocessador? O microcontrolador, ele é um famoso SoC, o SoC, tá? O que é o SoC? É o System on Chip. Então você tem um sistema dentro de um chipzinho só. Então dentro desse chip, desse circuito integrado, você tem memória de dados, que é a memória RAM. Você tem, já eu falo mais sobre isso. Aí tem a memória flash, que você grava a programação. Tem a memória de registros especiais, que é a memória EEPROM. Tem CPU, que é a unidade central de processamento, tá? Tem os GPIOs, que são os pinos de entrada e saída digital. Tem os ADCs. Olha só, então grava mais uma aí. ADC, o que é um ADC? É um conversor analógico para digital. Conversor analógico para digital, tá? E o ADC ele vai ter um sistema digital dentro dele só para fazer o trabalho da conversão do sinal analógico para digital. Então, de um valor que vai variar de 0 a 5 volts, de um sensor de temperatura, umidade, luz, som e muito mais, para que de forma digital esse microcontrolador possa compreender o que está sendo variado na sua entrada, inserido na sua entrada no decorrer do tempo, tá? Então, esse é o caminho do trabalho do microcontrolador. Você tem tudo dentro dele, de um chip só, por isso que se chama SoC, System on Chip, tá? E com isso, qual é a característica do microcontrolador? Você, com poucos dispositivos externos a ele, você consegue criar uma lógica flexível de forma simples, fácil e prática, tá? Então, você tem lá uma quantidade de memória flash que você grava a programação, que é a famosa memória não volátil. O que é uma memória não volátil? Uma memória não volátil é a famosa memória que ela não perde os dados quando acaba a energia. Então, vamos dizer que você grava lá a lógica de um semáforo, ou de uma máquina de lavar, justamente de uma máquina de lavar, ou do micro-ondas, ou da sua TV, ou de qualquer coisa assim. Dentro de um microcontrolador, ou do microprocessador, vamos dizer assim, tá? Na memória flash, na memória não volátil. Quando ele for desligado, ele não vai perder essa informação, porque afinal de contas ele não pode perder, porque imagine se toda vez que o seu micro-ondas desligasse, a sua geladeira desligasse, porque teve uma
queda de energia da concessionária, né? Então, que a concessionária falou assim, ó, vou fazer manutenção por 1 hora na rede, então eu vou desligar todo mundo, tá? Imagina se toda vez que desligasse todo mundo, você tivesse que reprogramar. Agora, putz, hoje eu vou ter que reprogramar todos os equipamentos da minha casa. Então, agora eu vou reprogramar o micro-ondas, agora eu vou reprogramar a geladeira, vou reprogramar a máquina de lavar, vou reprogramar a minha estação de solda, enfim, né? Olha só que louco isso, né? Então, isso é totalmente inconveniente. Então, as memórias flash, elas são um tipo de memória não volátil, que é aquela memória que não perde os dados quando ela é desligada, desenergizada, tá? Qual que foi uma das primeiras? Os famosos CD-ROMs, lembra, gente? O CD-ROM, que você gravava lá o CD, gravava suas músicas lá, as informações. Só que o CD-ROM gravou uma vez, ele não podia ser gravado novamente, a não ser que fosse o CD-RW, né? E aí, toda a eletrônica vai evoluindo, vai crescendo e aí surgiram as memórias flash, que são memórias ultra mega rápidas, em que você pode gravar os dados aí centenas de milhares de vezes, tá? Então você pode mudar a lógica de funcionamento do microcontrolador, tá? Beleza? Então a sua programação, a sua lógica de funcionamento está toda na memória flash. Já a memória RAM é a famosa memória volátil. Professor Rodolfo, o que é uma memória volátil? Uma memória volátil é aquela que no decorrer do tempo, ela quando ela perde a energia, ela consecutivamente perde os dados. Por quê? Porque a memória RAM, o que é? Random Access Memory. É uma memória de acesso aleatório. É uma memória que só armazena os dados que estão atualmente em execução no microcontrolador. Então, o valor de uma variável, o valor de um tempo, tá? O valor que está numa entrada ou numa saída, se está 0, se está 1, porque é o que interessa naquele momento. Então, é uma memória ultra mega rápida, que ela só fica armazenando o que está ali atualmente acontecendo, mas se acabar a energia, ela perde todos os dados. Então, essa é a memória RAM, memória volátil. Tá bom? Ok. E aí você também tem a memória EEPROM, que é uma memória que está dentro do microcontrolador também, que você vai gravar lá dados que você não vai ficar mexendo a todo momento, tá? Então, por exemplo, vamos supor que no seu projeto você tem lá um teclado e que você tem que digitar uma senha para poder acessar o seu projeto. Tá bom? E aí, beleza. Então, você digita lá 1, 2, 3, 4, 5. Aperta Enter, salvou. Essa senha ela pode ser salva na memória EEPROM. Por quê? Porque quando desligar o equipamento e voltar de novo, você não pode perder esse dado, tá? Então, você grava lá na EEPROM. E aí, na EEPROM, a programação do microcontrolador vai, consulta o que está na EEPROM. Qual que é a senha? 1, 2, 3, 4, 5. O cara digitou certo? Digitou. Então, segue o jogo, segue em frente. Já digitou errado? Então, vai fazer outra coisa, né? Fala para o cara que o acesso é negado, por exemplo. Tá bom? Então, a memória EEPROM é uma memória de tamanho curto, que serve lá, acho que são 256 bytes no Atmega 328, preciso confirmar lá a tabela de memórias depois, tá? Mas é uma memória de tamanho curto, então bem pequenininha, que você grava só registros especiais que você não pode perder no decorrer do tempo, tá bom? E que não podem ser perdidos, tá? Se acabar a energia. Então pode ser senha, pode ser, por exemplo, um parâmetro máximo de temperatura e mínimo para dar um alarme, pode ser infinitas coisas. Tá? Bom, sabendo disso, tudo isso está dentro do microcontrolador e junto com isso você tem a CPU, então unidade central de processamento. E a CPU ela vai precisar para funcionar de um cara chamado de clock. Pô, que interessante. Então o clock, o que é o clock? Clock é um sinal que está a todo momento em 0 em 1, 0 e 1, 0 e 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, tudo 0, tudo 1, tá? E a velocidade com que esses zeros e uns estão trafegando nos pinos do clock do microcontrolador vão determinar a velocidade dele de processamento de dados, da CPU processar os dados. Olha lá que interessante, né, gente? Então, se você tem um clock de 1 MHz, quer dizer que você vai ter 1 milhão de ciclos por segundo. Se você tem, por exemplo, igual lá na placa Arduino Uno, que você vai aprender a programar conosco lá no curso de eletrônica digital com Arduino, com o lançamento agora em novembro de 2020, tá?
Você tem lá 16 MHz. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele executa 16 milhões são 16 milhões de ciclos por segundo, tá? Essa é a velocidade dele de processamento, tá? E não só isso, tá? Não só isso. Esqueci de falar que o circuito oscilador, isso é gerado tem diversas formas de fazer isso. A forma mais usada na prática é você pegar um cristal de quartzo, cristal oscilador, colocar 2 capacitores de estabilização, colocar no pino de clock in e clock out, um pino do clock in, ele manda um pulso elétrico para o cristal, que ele vai vibrar depois na sua frequência de ressonância, porque o cristal é um dispositivo piezoelétrico, tá? E o que é um dispositivo piezoelétrico? Um dispositivo piezoelétrico ele é um dispositivo que ele é capaz de converter um sinal elétrico em vibração mecânica ou vibração mecânica no sinal elétrico, tá? Então, o microcontrolador ele excita eletricamente o cristal, que vai vibrar na sua frequência de ressonância, que daí é a frequência de trabalho do seu cristal, né? E essa frequência de vibração é a frequência do clock que vai ser gerado internamente lá do microcontrolador, tá bom? E aí você tem 2 capacitores de estabilização para trabalhar em conjunto com o cristal oscilador e fazer com que ele possa oscilar de acordo com a excitação eletrônica enviada pelo microcontrolador. Tá bom? E a velocidade de processamento é um negócio muito interessante, que você vai colocar uma determinada velocidade de processamento num sistema eletrônico dependendo da necessidade do poder de fogo do processamento do seu projeto. Ou seja, se tem um projeto que tem uma carga de processamento brutal, então você, pega o clock e você tenta aumentar ao máximo para ele poder dar conta de processar toda a informação, né? Se você tem uma carga de processamento ultra mega baixinha, não faz sentido você colocar um clock violento, por exemplo. Vou pegar um projeto ultra mega simples, vou colocar 48 MHz de processamento. Para que isso? 4 MHz, o quiçá 1 MHz, está muito mais do que suficiente. Eu vou fazer uma análise de um display gráfico, né? Postar dados no display gráfico, vou mandar informações para a internet, vou fazer análise de inteligência artificial, aí você turbina o seu clock para você poder dar conta de todo esse processamento, tá? E aí, olha só que interessante, os microcontroladores, eles têm internamente também uma coisa muito interessante, que são os famosos MIPS, tá? O que é o MIP? O MIP, ele faz uma relação de quantos ciclos de clock ele vai entrar no oscilador e quantas instruções ele vai conseguir executar com sucesso, tá? Ou seja, por exemplo, pensa, no microcontrolador PIC da Microchip, tá? Por exemplo, o PIC 16F628A, um PIC bem... todo mundo começa a programar por ele lá, tá bom? Ele trabalha da seguinte maneira, a cada 4 ciclos de clock, ele consegue executar uma instrução interna dele. Então, toda a frequência externa do clock, para você saber a frequência do processamento, você vai ter que pegar a frequência externa, dividir por 4, para você saber a frequência interna dele de execução das instruções. Então, olha só que interessante. Isso aí por quê? Por causa da sua arquitetura de funcionamento, tá? Então, se você tem, por exemplo, 4 MHz externo, e ele a cada 4 ciclos executa uma instrução interna, nos seus registradores, enfim, todo o desempenho da sua programação, do seu funcionamento, você vai ter 1 MHz válido interno. Então você vai ter famoso 0,25 MIPS, ou 1/4 de MIP, tá? Já o Atmega 328P, o nosso famoso microcontrolador do Arduino, ele trabalha com 1 MIP, ou seja, tudo aquilo de clock que tem externamente, ele vai aplicar internamente no seu processamento de informação. Então, se você tem 4 MHz externo, você vai ter 4 MHz interno também. Então, quer dizer que ele tem um poder de processamento maior do que o PIC 16F628A da Microchip, por exemplo, tá? Beleza? Então, grava essa daí que eu vou te falar. Quanto mais MIPS, maior é o aproveitamento de um ciclo de clock para gerar um ciclo de instrução interna do microcontrolador para executar uma tarefa para você,
tá bom? Então uma coisa que você tem que procurar no datasheet do microcontrolador quando você for comprar ele e selecionar ele para o seu projeto é que quanto mais MIPS, melhor é o desempenho dele para executar uma instrução prática para você, tá bom? Então, por exemplo, pegou um microcontrolador lá que ele, vamos supor que você achou um microcontrolador na prática que tem 10 MIPS. Nossa, esse cara é fantástico. Por quê? Porque, nossa, cada ciclo de clock ele executa 10 instruções. Um exemplo, tá, pessoal? Até hoje eu não usei um microcontrolador que tem os 10 MIPS. Tá bom? Um exemplo que eu dei aqui para você entender, tá? Uma outra coisa muito importante que está dentro dos microcontroladores também é a famosa arquitetura dele. O microcontrolador ele pode ter arquitetura em 8 bits, em 16 bits, em 32 bits, etc. Tá? E o que é isso, professor? Isso é o seguinte. Se você tem um microcontrolador que ele tem arquitetura de 32 bits, ou seja, 4 bytes, né, de arquitetura, se você comparar ele com um microcontrolador de 8 bits, vamos supor que eu tenho que processar 4 informações de 8 bits, tá? Cada uma. Ou seja, 4 bytes de informação eu preciso executar, tá? Se você tem um microcontrolador na arquitetura de 8 bits, que é 1 byte, né, no caso, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que daí esse microcontrolador de 8 bits, ele vai fazer no primeiro, se ele for de 1 MIP, tá? Ele vai pegar o primeiro byte, executa. Tem mais um ciclo de clock, pega mais um byte, executa. Tem mais um ciclo de clock, pega mais um byte, executa. Mais um ciclo de clock, pega o byte e executa. Então ele demorou 4 ciclos de clock para poder executar essa informação que tinha 4 bytes, tá? Se você tem um microcontrolador de 32 bits de arquitetura, o que significa? Que ele pode ter a capacidade de pegar esses 4 bytes, que vai formar então um conjunto de 32 bits, e executar num ciclo de clock só. Então, deu um ciclo de clock lá 0, 1, né, por exemplo, deu um ciclo só, 0 e 1. Num ciclo, se a arquitetura dele é 32 bits, ele consegue executar esses 4 bytes de uma vez só, ou seja, ele pode ser 4 vezes mais rápido que um microcontrolador de arquitetura de 8 bits. Então, olha só que interessante. Então, como que eu faço para ter um microcontrolador mais rápido possível, com melhor desempenho? Você pega um microcontrolador, se possível, use um microcontrolador de arquitetura de 32 bits, com um clock bacana e com o maior número de MIPS possível, tá? Então, é assim que você sabe se o microcontrolador ele tem um melhor desempenho ou não do que um outro, tá? E por aí vai. Então, olha só quanta coisa a gente falou, né? E aí você vai ter que, no fantástico mundo da automação flexível, fazer uma programação para interagir com tudo isso aí que o professor Rodolfo falou, tá? E fazer isso aí funcionar, ok? E quais são as linguagens que você pode usar para fazer isso? Pô, você pode usar a linguagem C, C++, pode usar a linguagem Arduino, você pode hoje programar microcontroladores em linguagem Ladder, tá? Que é a famosa linguagem dos CLPs. Você pode programar microcontroladores em linguagem Python, tá? Em MicroPython. Você pode fazer inúmeras formas diferentes. Por quê? Porque o que transforma a sua linguagem de programação, o seu código de programação num código válido é o famoso compilador. E o que o compilador faz? O compilador está dentro lá do software, lá da ideia do Arduino, da ideia do nosso famoso programa lá, por exemplo, do Code Warrior, que é o compilador, lá o software de desenvolvimento da Freescale, que é o MPLAB X, do software MPLAB X, que programa lá os microcontroladores da Microchip, do AVR Studio, enfim. E ele pega todo o seu código desenvolvido em alto nível e transforma num código .x, que é o famoso código hexadecimal, que equivale ao funcionamento da sua programação, que daí vai ser gravado então na memória flash. Ok? E aí você vai selecionar uma linguagem, vai começar a aprender ela do absoluto zero e vai começar a programar os microcontroladores. E aí programa de um jeito, grava, testa, programa de outro, grava, testa. E com isso você vai ter a capacidade técnica de começar a navegar e desbravar as famosas lógicas de sistemas flexíveis de funcionamento digital, tá? E aí você começa a colocar a cereja no bolo, né, para você
desenvolver os seus projetos eletrônicos do absoluto zero de forma simplesmente espetacular, né, gente? Beleza? Então, quando você aprende o microcontrolador, programar o microcontrolador, você tem a capacidade de começar a colocar todos os seus sonhos em prática e testar os protótipos de forma contínua, usando, por exemplo, um método intuitivo, um método empírico, que você grava, vai lá, testa, vê se dá certo, pô, precisa melhorar, então volta, muda o funcionamento, testa, vê se o seu protótipo está funcionando. Então tudo isso a lógica flexível ela impõe para você, ela facilita para você. Se você tivesse que a todo momento ficar mudando uma lógica digital rígida, você teria que, por exemplo, às vezes tirar um circuito integrado do protoboard, mudar a ligação, mudar fio, e aí os fios dão um mau contato e você começa a azedar a vida de qualquer tipo de desenvolvedor, tá bom? Então tudo isso a lógica flexível ela deixa simplesmente incrível, maravilhosa, sensacional, sem falar que daí o microcontrolador pode ter timer, counter e comunicar nos diversos protocolos de comunicação serial, SPI, 2C, protocolo CAN, no sistema automotivo aí. Você pode trabalhar com depois dispositivos Bluetooth, Wi-Fi, enfim, coisas fantásticas que vão gerar a possibilidade prática de você fazer com que o seu projeto atinja o que o seu sonho permite, o que o seu sonho quer que ele realize para você. E aí, com muito estudo, muita bunda na cadeira, você com isso vai implementando, colocando em prática, e aí no tempo de desenvolvimento, no tempo certo, você chega no seu target, no seu objetivo técnico na área de eletrônica digital, tá? Então, muito louco isso que eu falei, né, gente? Tá bom? Inclusive, se você ficou até agora, você é um vencedor. Deixa a hashtag sou vencedor, porque já fazem 50 e poucos minutos que o professor Rodolfo está falando aqui nesse insight raiz, para que você possa entender sobre o famoso caminho para você ser um especialista em eletrônica digital, tá? E aí, eu falei do microcontrolador, mas tem um microprocessador também. O que é um microprocessador? O microprocessador, ele é um cara que ele não é um SoC, né? Um SoC. Ele não tem tudo inserido dentro de um chip só. Porque o microprocessador ele tem o foco no processamento de informação, tá? Aqui no processamento de informação. Então, para o microprocessador funcionar, ele precisa de uma memória RAM externa, tá? Então, de uma memória RAM externa. Ele precisa de uma memória flash externa. Ele precisa de todos os periféricos externos a ele, porque o foco dele é processamento. Então, o processador, por exemplo, pensa lá no Core i7, no Core i5, lá do seu notebook ou do seu computador e tal. O que faz o processador? O processador, o foco dele é processamento. Então, o processamento vai para cima, o processamento vai. Quero processar. E aí, para ele processar, para o foco dele ser processamento em alta densidade de velocidade, com uma capacidade gigantesca de trabalhar tudo isso aí que eu falei até agora, ele precisa focar só no processamento. Então, todos os dispositivos de entrada e saída e as memórias ficam todas externas. É por isso que lá no seu computador você tem lá o pente de 16 GB, né? De 32 GB de RAM, tal, você vai colocando lá 8 GB, né? E você vai adicionando os pentes de memória e você tem lá o HD, seja ele um SSD ou um HD com disco rígido, para gravar essas informações e não perder aquilo que você está instalando no seu computador, tá? E aí o microprocessador ele vai e consulta a todo momento as informações internamente a ele, tá bom? Então essa é a diferença do microcontrolador para o microprocessador. O microprocessador tem tudo externo a ele, o microcontrolador é tudo dentro. Então é um SoC, um System on Chip, tá? Qual é melhor ou qual que é pior? Depende do seu trabalho. Se você precisa de um desenvolvimento que um microcontrolador dê conta, você usa com um chip só e resolve tudo. Se você chegou um momento que travou, precisa ir além ainda, então aí você pode pegar um microprocessador, tá? Agora você não pode usar um microprocessador para ligar um LED, tá? Aí é totalmente desnecessário, tá bom? É uma bala de canhão para matar uma formiga. Ok, gente? Aí tem os FPGAs, que tem uma múltipla lógica digital inserida nele para fazer os processamentos de informações também. E por aí vai, tá bom? Aí tem a área de IoT, internet das coisas
e muitas áreas mais, né, pessoal? Beleza? Muitas áreas mais do nosso dia a dia que vão usar a eletrônica digital para que os sistemas possam funcionar com sucesso, tá bom? Mas tudo aquilo que é inteligente, tudo aquilo que usa uma inteligência eletrônica, tem por trás dele o funcionamento da eletrônica digital. E para você, então, chegar no próximo nível do mundo da eletrônica, você precisa aprender eletrônica digital, tá bom? Aliás, quem sou eu para falar para você que você precisa aprender eletrônica digital? Mas o que eu estou falando é o seguinte: se você quer desbravar todo esse mundo que eu estou te falando aqui, que eu acabei de falar nesse conteúdo, nesse insight espetacular aqui, faixa preta para vocês, vocês precisam entrar nesse caminho. Você precisa aprender então o circuito combinacional, sequencial, microcontrolador, linguagem de programação, tudo do absoluto zero. E tudo tem o primeiro passo, e o primeiro passo é você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e clicar nos links aí da descrição e acessar lá o lançamento da primeira turma do curso de eletrônica digital e programação de Arduino para iniciantes. Então, para você que não sabe nada de tudo isso aqui que eu falei, se você quer desbravar e começar a navegar nesse mundo com o professor Rodolfo, com a família Eletrônica Fácil, tem uma oportunidade imensa, tá? Para que você possa desbravar esse mundo fantástico conosco, tá? No curso número 1, que é para iniciantes, para quem não sabe nada, tá? Para você tirar o medo de começar a navegar nesse mar da eletrônica digital. E depois tem o curso 2, que é o intermediário, o 3, que é o avançado, e a gente vai crescendo e evoluindo a cada dia mais aí com todos vocês no fantástico mundo da eletrônica. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado demais, pessoal, desse insight incrível, top de linha e sensacional. O Eletrônica Fácil está aqui para estender a mão para todos vocês, para que a gente, com muita humildade, simplicidade e vontade de vencer nesse mundo fantástico da eletrônica, da tecnologia, para que a gente possa chegar mais longe, a gente precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo é a gente compartilhar informação, compartilhar conhecimento, ensinar, agregar valor para a comunidade, fazer diferença na vida de vocês. É isso que o professor Rodolfo quer. E é isso que é baseado na existência do meu trabalho e da minha profissão. É sempre estar do seu lado, é fazer diferença na sua vida. E fazer com que tudo isso que eu falei até aqui, nesse insight de mais de 1 hora aí de duração, comece a fazer sentido, gerar resultado para você. Você comece a desenvolver os seus projetos começando do absoluto zero. Comece a fazer com que as ideias aflorem aí no seu cérebro, na sua CPU, na sua unidade central de processamento. E você comece a colocar sistemas de automação, sistemas de funcionamento eletrônico com microcontrolador, com eletrônica digital na sua casa, na sua residência, no seu comércio, na sua indústria, no local que você trabalha, resolver um problema de alguém que está precisando, tá bom? E nunca esquecendo também que a eletrônica, o fantástico mundo da eletrônica, ele é um conjunto das diversas áreas da tecnologia, né? Então, tudo isso aqui que eu falei para vocês da eletrônica digital, é um mundo, que é o mundo da inteligência da gestão eletrônica de funcionamento dos projetos, tá? Agora, a eletrônica digital sem a analógica, infelizmente, não vai conseguir fazer nada. Por quê? Porque a digital é o foco no processamento, na gestão eletrônica do funcionamento do processo. É quem dá as ordens e quem pensa no que o sistema tem que fazer, no que tem que fazer, no que tem que ser executado. Mas quem executa, quem coloca a mão na massa, quem ajuda a eletrônica digital, quem é o braço direito, quem vai fazer o esforço eletrônico de alta potência não é a digital, é a eletrônica analógica. Tá bom? E é por isso que você fez o curso de Eletrônica Fácil com o professor Rodolfo. Você aprendeu sobre os transistores, bipolares, o princípio de funcionamento dos MOSFETs, das interfaces optoacopladas, não foi mesmo? Tudo isso e muito mais para que esse conhecimento, junto com o conhecimento da eletrônica digital, você cria um sistema completo, né? Então você cria um sistema completo de gestão eletrônica e com inteligência digital de funcionamento, com interface e dispositivos de amplificação de potência, através de transistores e muito mais. E com isso, então, você possa controlar cargas de alta potência com baixa potência e muita inteligência eletrônica através da nossa famosa eletrônica digital. Tá bom?
E é claro que daí vem a eletrônica de potência, que aí você pega a eletrônica analógica, ainda dá um upgrade nela com dispositivos de centenas de watts, quiçá quilowatts de potência ou megawatts. E aí é um assunto para um próximo insight. Tá bom, meus queridos amigos, meus queridos alunos? Então, não esquece de deixar as hashtags aí que fizeram sentido para você nesse conteúdo, nessa Masterclass incrível, top de linha e sensacional. Juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe e fazemos a diferença total na educação técnica do nosso Brasil. Porque lembra sempre, ninguém é tão pequenininho que não possa ensinar alguém. E ninguém que seja tão grande que também não possa aprender. Evoluir com muita simplicidade e humildade no fantástico mundo da eletrônica e da tecnologia. Tá bom? Show de bola, pessoal! Esses insights são conteúdos que eu gravo lá do fundo do coração, sempre fazendo ali um download cerebral de tudo aquilo que eu estou pensando naquele momento, sobre aquele conteúdo ultra mega importante para fazer a diferença na sua vida profissional, pessoal, no fantástico mundo da eletrônica. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham curtido muito. Deixa aqui a sua opinião nos comentários se você gostou desse conteúdo, desse insight faixa preta, beleza? Hashtag aprendi professor. E claro, se você quiser fazer um curso completo de eletrônica conosco, receber muito mais conteúdos como esse e muito mais, acessa aí o link aqui na descrição do vídeo no cursoeletronicafácil.com.br. Fechou? Um abraço do professor Rodolfo, de toda a família Eletrônica Fácil. Juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe, tá bom? E para encerrar, lembra sempre, se você não fez a diferença na vida do próximo hoje, você perdeu a oportunidade de não só mudar a vida de uma pessoa, mas de tornar o mundo melhor para todos, tá bom? Fiquem com Deus, tamo junto e até mais!